E assim, tá. Então o plano, obviamente, que quem deveria agora começar a estar falando disso era o Moro. Mostrar os dados, mostrar, né, tentar refutar tudo que o Bolsonaro tá fazendo. E Sim. que o Lula tá propondo nessa, né? Ele deveria ler essas 200 páginas e começar a falar, gente, isso aqui é um absurdo por conta disso. E o que a gente vê, né? A nossa terceira via, Moro, Dória, tô colocando todo mundo aí nessa bagagem. Quieto, né? E em particular em relação à campanha do Moro, também isso é outra coisa que vocês já devem estar notando. A campanha do Moro tem se baseado em uma tentativa de copiar certos traços do que foi a campanha e a onda Bolsonaro 2018. Vou dar um exemplo simples que assim todo mundo está vendo. O Moro fez uma viagem para a Paraíba, ele foi lá na Paraíba, e aí teve uma recepção do Moro no aeroporto. Isso é uma coisa típica do Bolsonaro, que fazia as recepções no aeroporto. Isto não é um dado de todas as campanhas. Se você for ver as campanhas tradicionais, não tem recepção no aeroporto. O Lula, se ele for para algum lugar e ele salta no aeroporto, não tem um monte de gente recepcionando o Lula no aeroporto. Isso não existe. Se o Geraldo Alckmin for em algum lugar, não tem gente recepcionando o Geraldo Alckmin. Quem criou esta tradição de fazer recepções em aeroportos foi o bolsonarismo, isso é um fato. E o Moro está fazendo a mesma coisa, só que tem um problema, né? A recepção do Bolsonaro era uma recepção calorosa e de muita gente. Você olha as fotos, tinha um mar de gente, o cara passava lá, às vezes até tinha dificuldade de prosseguir, de tanta gente que eles botavam lá. É porque ele tinha um apoio gigante? Também, mas não só isso. Havia um esforço de organização destas... Exato. De muitos grupos de WhatsApp. Muitos grupos de WhatsApp que eram muito energizados, que tinham uma intensidade muito grande. Ele trabalhava nisso, né? Ele mandava mensagens pessoais, assim. Falava, lá tem o João da Paraíba. O Bolsonaro falava, João da Paraíba, vou estar aí dia 5. Então, assim, ele tinha um esforço de horas só fazendo isso. Um esforço de grupo, de horas ali, para acalorar, né, os grupos locais de WhatsApp para que eu tivesse esse resultado. Exatamente. Né? E isso se refletia no fato que as recepções eram grandes, eram calorosas, etc, etc. Então você tinha assim, a recepção era a recepção. Eu vi o vídeo do Moro e não tinha ninguém. Tinha poucas pessoas. Então, assim, tinha meia dúzia de gato pingado, uns idosos lá recepcionando o Moro. Um negócio muito xoxo. E, assim, eu estou vendo, pelo andar da carruagem, grupos de WhatsApp, que o Moro quer ficar repetindo esse negócio de ser recepcionado no aeroporto. Por quê? Porque as pessoas que estão hoje fazendo a campanha do Moro, e eu não falo do MBL, e também não falo do núcleo, eu falo as pessoas em geral, o grande público. Este grande público, em boa medida, estava com o Bolsonaro, se arrependeu de estar com o Bolsonaro, saiu do barco furado do Bolsonaro e resolveu pegar o barco do Moro. Então foi isso que aconteceu. Portanto, estas pessoas estão acostumadas a fazer um tipo de campanha que é igual a que eles fizeram para o Bolsonaro. Só que não está dando resultado. A campanha do Moro não pode ser uma cópia do Bolsonaro, ela tem que ser bem diferente. E aí eu não falo só do que ele vai falar, do conteúdo do programa de governo do Moro. Eu falo da campanha em si, da construção da campanha, do que fazer na campanha. Então, a ideia de ser recepcionado em aeroporto tem que ser abandonada pela campanha do Moro. Isso é um exemplo, né? Não é que é um exemplo de sessão de erros, né? Exato. Então, a ideia de ser recepcionado pelo aeroporto precisa ser abandonada urgentemente pelo Moro. Primeira coisa que eles têm que fazer, tá bolando a recepção. Não bole nada. Não crie recepção em aeroporto. Ele vá para os lugares sem recepção. A não ser que você possa garantir que você vai ter uma recepção muito forte. O que eu acho que as pessoas não podem garantir. E aí o risco vai ser o seguinte, eu não sei se isso já aconteceu, mas vai acontecer. Se ele ficar sendo recepcionado por pouca gente, o gado vai chegar e vai fazer comparativos, vai fazer vídeo, vai dizer, Bolsonaro tem apoio, ele não tem, olha como era a recepção do Bolsonaro, olha como é a recepção do Moro. E aí fica na pior, porque é óbvio que a recepção, o sentido da recepção é mostrar um apoio popular enérgico, mostrar força. Se não tem as pessoas, você não tem apoio popular enérgico, é simples assim. Mas não precisa, o meu ponto é, não precisa ter a recepção. Isso não é necessário, porque isso é um traço da campanha do Bolsonaro. Então eu vejo que a campanha do Moro, o pensamento da campanha, tudo está próximo demais do Bolsonaro. Isso é um erro.
Ele precisa se afastar de maneira radical. Eu vou dizer até uma coisa polêmica aqui. Eu acho que o Moro tem que se afastar de forma mais radical do bolsonarismo até do que do Lula. Por uma razão simples. Ninguém confundirá, ninguém no Brasil, exceto os Sim. bolsonaristas que tem, Que obviamente, tentam, né? que tentam, isso faz parte da retórica deles. Hoje Ninguém- mesmo o Bolsonaro falou isso no Morning. O que ele falou? Ele falou, porque o Moro tentou colocar uma progressista. Então, assim, o Bolsonaro tá tentando jogar o Moro pra esquerda. Mas todo mundo, é óbvio, né? Assim, é assim. uma obviedade. Mas faz sentido. É isso, é assim, uma obviedade que o Moro não pode ser confundido com o Lula. O Moro foi Mas ele pode ser confundido com o Bolsonaro. Mas ele pode ser confundido E a com o pessoa Bolsonaro. falou, Bolsonaro fica com o Bolsonaro. Exatamente. A pessoa faz exatamente esse cálculo. Se é o Bolsonaro 1 Se é e meia o dúzia. Bolsonaro 2, ou o Bolsonaro enfraquecido, então eu vou no Bolsonaro que ele já tem, eu já conheço, já é isso. E aí o Bolsonaro É pega isso. o gancho que senão o Lula ganha. Exato. Que é o que ele quer. Que é o que ele quer. Pra ficar fazendo esse tipo de, como é que eu vou dizer, de chantagem. Sim. Mas é uma Não, chantagem. e ele... O Moro tá muito morno, né? Assim, pô, a gente... Não é que ele precisa ficar batendo no Lula e Bolsonaro. Mas, pô, por exemplo, hoje, nessa mesma entrevista do Morning, o Bolsonaro ficou 5 minutos falando mal do Moro. O que o Moro tinha que fazer? Se defender. Né? E aí ele faz o quê? Postagenzinhas, vacina sim, né? Eu acho que ele tem que se atirar um pouco mais, né? Porque, assim, como que o Lula chegou lá? Sendo atirado. Como que o Bolsonaro chegou lá? Sendo bem atirado. E trazendo uma pauta pra ele, né? Olha, vocês não querem isso, então é comigo. Né? E aí, o Moro, por que vai votar no Moro? Se é isso, é morno, né? Oh, meu Deus, tadinho, gente. Manda um Pix aqui pra comprar um O Moro é antigripal. morno, eu tô morrendo. Já dizia Jesus, né? Morno ou frio? Morno eu vomito, assim. Eu acho que ele precisava pegar essa passagem bíblica aí É verdade. e assimilar, é né? verdade. Quente ou frio? Morno, vomito. Acho que ele precisava ser mais...